Então, a situação na Ucrânia passou de ruim para pior, e o recente encontro entre Zelensky e Donald Trump não ajudou em nada. A Rússia está no controle total, e isso inclui o próprio discurso. Mesmo antes da reunião, as coisas já iam incrivelmente mal, não apenas para a Ucrânia, mas também para Donald Trump. E isso precisa ser destacado, porque Donald Trump e sua administração estão tentando fazer parecer que não só são mediadores, mas que também estão no controle total. Agora, antes mesmo de a reunião começar, houve acontecimentos que prenunciavam um desastre para a situação na Ucrânia, para a própria Ucrânia e para seus apoiadores nos Estados Unidos e na Europa. Primeiro, é preciso mencionar o fato de que Vladimir Putin se reuniu recentemente com comandantes durante uma inspeção, o que causou pânico entre as elites ocidentais, especialmente na mídia de elite. E aqui está um artigo falando sobre como Vladimir Putin vestiu um uniforme militar para se reunir com generais e enviar um aviso à Ucrânia antes da reunião de Donald Trump com Zelensky em 28 de dezembro. O Kremlin divulgou imagens do presidente russo Vladimir Putin usando uniforme militar enquanto fazia um novo alerta às autoridades em Kiev. Agora, qual foi esse alerta? Falei sobre isso há um ano, em conversa com o Ministério das Relações Exteriores. Mas hoje, a julgar pelos seus relatórios, a julgar pelo ritmo que estamos vendo na linha de contato, nosso interesse na retirada das formações militares ucranianas do território que atualmente ocupam foi reduzido a praticamente zero. Não apenas Putin apareceu de uniforme militar, dizendo que a Rússia não vai recuar suas forças, como também Donald Trump ligou para Vladimir Putin, ou participou de uma ligação com ele, na qual ambos os presidentes concordaram em buscar uma paz duradoura, em vez de um cessar-fogo temporário, segundo o principal assessor de Putin, Yuri Ushakov. Lembre-se de que a parte do acordo de paz duradoura é uma exigência russa. É um ponto de discórdia da Rússia, na qual o país quer encerrar o conflito em termos favoráveis a si. E é isso que um acordo de paz duradoura, em oposição a um chamado cessar-fogo, realmente significa. Assim, o presidente Donald Trump ligou para Vladimir Putin no domingo para discutir uma série de questões relacionadas às negociações de paz antes de sua reunião com Volodymyr Zelensky. Os dois presidentes tiveram uma conversa amistosa, cordial e de caráter profissional por 1 hora e 15 minutos, durante a qual expressaram interesse mútuo em alcançar uma solução duradoura e pacífica para o conflito na Ucrânia, segundo Ushakov. Putin enfatizou a necessidade de se basear nos entendimentos alcançados entre os presidentes na cúpula em Anchorage, no início deste ano. Tanto o líder russo quanto o norte-americano concordaram que um cessar-fogo temporário, como proposto pela Ucrânia e seus apoiadores europeus, apenas prolongaria o conflito e aumentaria o risco de retomada das hostilidades, de acordo com o assessor russo. Assim, eles conversaram. Donald Trump e Vladimir Putin participaram de uma ligação telefônica. E aquela ligação, o que ela fez? Apenas reiterou a posição da Rússia, o lado da Rússia nesse conflito e para onde a Rússia está indo. Você percebe um padrão aqui? Tudo isso gira em torno da Rússia. A Rússia está no comando e conduz a narrativa. E a situação só piora, porque antes mesmo dessa reunião acontecer, vimos a Ucrânia ser atingida por alguns dos ataques noturnos mais intensos em meses. A Rússia realizou um de seus maiores ataques a Kiev, usando cerca de 500 drones e 40 mísseis, incluindo os poderosos mísseis hipersônicos Kinzhal. E isso foi de acordo com Volodymyr Zelensky. Isso aconteceu no fim de semana, após o Natal, e pareceu ter como alvo usinas de energia e prédios residenciais em Kiev. As autoridades disseram que pelo menos 22 pessoas ficaram feridas, incluindo 2 crianças, e 12 foram levadas ao hospital. Acho que apenas uma morte ocorreu durante esses ataques. Mas, novamente, a Rússia está bombardeando a Ucrânia. Isso está acontecendo quase todos os dias, às vezes em dias consecutivos. Com centenas de drones e dezenas de mísseis atingindo a Ucrânia,
destruindo seu setor de energia e sua capacidade de fornecer ao exército a energia e o equipamento necessários para lutar na linha de frente. Porque, como disse Vladimir Putin, a situação na linha de frente só está piorando. Agora, durante a reunião, as coisas não melhoraram para Volodymyr Zelensky em Mar-a-Lago, porque houve vários momentos na coletiva de imprensa que Zelensky e Trump realizaram que mostraram que Donald Trump está realmente indo para essas reuniões com a intenção de lavar as mãos do conflito. E a única maneira de ele fazer isso é repetindo a posição da Rússia e seguindo para onde o impulso realmente está neste momento. E esse impulso está com a Rússia. Aqui estão alguns exemplos disso. Eis uma pergunta sobre os ataques de que acabamos de falar e como eles afetam as chamadas negociações de paz nas quais Donald Trump supostamente está envolvido hoje. Os ataques recentes dos últimos dias que a Rússia realizou contra a Ucrânia mostram que o presidente Putin não está levando a paz a sério. Qual é a sua reação a isso? Não, ele está levando muito a sério. Acho que, veja, posso dizer que acredito que a Ucrânia também fez alguns ataques muito fortes. E não digo isso de forma negativa. Acho que provavelmente é necessário. Não digo isso de forma negativa. Acho que ele não me disse isso. Mas houve algumas explosões em várias partes da Rússia. E pelo que me parece, não sei, não acho que tenha vindo do Congo. Não acho que tenha vindo dos Estados Unidos da América. É possível que tenha vindo da Ucrânia, mas eu não. Isso é muito interessante. Olhe para o rosto de Zelensky. Veja como ele está olhando aqui. Não é uma expressão de confiança, nem de satisfação com o que Donald Trump está dizendo. O que torna o comentário de Trump tão interessante é que ele afirma que a Ucrânia está atacando a Rússia porque não é o Congo, mas também diz que não é os Estados Unidos da América. Na verdade, os Estados Unidos precisam fornecer todo o apoio logístico para que a Ucrânia realize seus ataques dentro do território russo. Então Trump está errado nesse ponto. Mas a questão é que dá para ver como ele fala sobre isso. Não é só a Rússia, é a Ucrânia também. Porque Trump está tentando se colocar no meio da situação. E ele está tentando parecer que não está tomando partido de nenhum dos lados. Mas como o lado da Rússia é o que está a caminho da vitória, ele está, na verdade, se inclinando para esse lado. Pelo menos politicamente, pelo menos de forma chamada diplomática, em termos de relações públicas. E isso é uma péssima notícia para a Ucrânia, porque o que isso revela é que a Ucrânia está de fato em uma situação completamente e absolutamente desesperadora. Aqui está Donald Trump reiterando que não haverá um cessar-fogo temporário neste conflito. E isso é uma jogada muito inteligente por parte dos Estados Unidos e de Donald Trump, porque se eles pressionassem por e não conseguissem, o que não conseguirão da Rússia, seria um movimento de relações públicas muito, muito, muito ruim para Donald Trump. Mas aqui está o que eles disseram na coletiva. Você concordaria com a United States for permitir um referendo? Não é um cessar-fogo. E esse é um dos pontos em que estamos trabalhando agora. Não, não é um cessar-fogo. Ele sente que, veja, eles estão lutando para parar. E então, se tiverem que recomeçar, o que é uma possibilidade, ele não quer estar nessa posição. Eu entendo essa posição. E o presidente sente isso com muita força, ou algo assim. Mas acho que estamos encontrando maneiras de contornar isso. Eu entendo o presidente Putin nesse sentido. É preciso entender o outro lado. E, sabe, eu estou do lado da paz. Estou do lado de acabar com a guerra. Então acho que esse é um problema que vai ser resolvido. That's a problem that's going to get solved, yeah. Sabe, o que é tão interessante nisso é que você vê Donald Trump ao lado do procurador dos Estados Unidos, e esse procurador, Zelensky, está claramente muito desconfortável aqui. Mas Donald Trump está simplesmente afirmando um fato muito básico, que é que a Rússia não quer ver a retomada das hostilidades depois que um chamado cessar-fogo for estabelecido.
E o que Donald Trump está realmente minimizando é a posição russa, que é a de que um cessar-fogo permitiria que a Ucrânia se rearmasse e continuasse lutando nesse conflito por ainda mais tempo do que consegue agora, sob os auspícios da operação militar especial da Rússia e de sua guerra de atrito. Então Donald Trump diz que entende a posição da Rússia, e é isso que expõe e continua a revelar a realidade da situação. Donald Trump não estaria dizendo nada disso se a Rússia realmente estivesse perdendo, se estivesse em desvantagem, sendo empurrada para trás e em retirada. A realidade é que está longe disso. A Rússia não apenas está bombardeando Kiev, atingindo sua infraestrutura e capacidade logística, especialmente no setor de energia, como também está fazendo grandes avanços no campo de batalha. E foi esse o comentário que Donald Trump fez, que acredito realmente chocou o próprio Zelensky. Isso foi uma indicação clara de que Donald Trump dirá qualquer coisa e fará o que for preciso para garantir que não pareça estar do lado perdedor, mas também para não parecer que está apoiando a Ucrânia de forma alguma, o que poderia ser muito prejudicial para ele, política e eleitoralmente. Não apenas para ele, mas também para o Partido Republicano, que precisa vencer as eleições de meio de mandato em cerca de um ano. Então aqui está Donald Trump comentando as declarações chocantes que fez à imprensa quando lhe foi feita a seguinte pergunta. So, in your conversation with President Putin, did you discuss Eu fiz. destruction of Ukraine post I did. an agreement? I did. They're going to be helping. Russia's going to be helping. Eles vão ajudar. A Rússia vai ajudar. A Rússia quer ver a Ucrânia ter sucesso, pelo menos uma vez. Parece um pouco estranho, mas eu estava explicando ao presidente. O presidente Putin foi muito generoso em sua atitude em relação ao sucesso da Ucrânia, inclusive fornecendo energia, eletricidade e outras coisas a preços muito baixos. Então, muitas coisas boas saíram dessa ligação hoje. Mas isso já vinha sendo preparado há 2 semanas, com Steve, Jared, Madzovotsky, Stant. Steve and with Jared and Marco and everybody. O que é tão incrivelmente chocante nisso não são apenas os comentários que ele faz sobre como a Rússia quer ver a Ucrânia ter sucesso, mas, sem nem precisar reproduzir o vídeo, basta olharmos para a linguagem corporal de Zelensky aqui. Veja como ele olha para Donald Trump. Veja as expressões que ele faz. Ele está basicamente dizendo que o que Donald Trump está dizendo é besteira. Há um momento, acredito, em que ele dá uma risadinha. Dá pra ver que ele está rindo ali. Ou seja, é Zelensky basicamente zombando de Donald Trump na frente da imprensa. É incrível, porque muitas vezes são os Estados Unidos que estão nessa posição com seus aliados. Aliados que jamais ousariam falar, olhar ou agir assim diante de seu financiador. Mas isso mostra e revela a situação devastadora em que a Ucrânia se encontra. E agora vou mostrar a expressão de Zelensky mudando, naquele trecho do comentário de Trump, em que ele fala sobre a Rússia estar interessada no sucesso da Ucrânia. Ele quer ver a Ucrânia ter sucesso, pelo menos uma vez. Parece um pouco estranho, mas eu estava explicando isso ao presidente. Quero dizer, esse tipo de comportamento, na minha opinião, é um sinal de desespero. Porque, por um lado, Zelensky precisa de Donald Trump. Ele precisa que os Estados Unidos continuem fornecendo apoio militar, apoio logístico, apoio de inteligência e assim por diante. Além disso, precisa de cobertura diplomática e política em geral. E agora que tudo está desmoronando porque a Rússia está vencendo, não há mais como negar isso. Volodymyr Zelensky está realmente perdendo o controle. A Ucrânia está perdendo o controle. E esse tipo de reação não apenas indica esse colapso, mas também é suicida em muitos aspectos, porque são os Estados Unidos que têm as cartas na mão quando se trata da Ucrânia. Foram os Estados Unidos que fizeram isso acontecer. It is the United States that made this happen. It is the United States that can ostensibly
São os Estados Unidos que poderiam, em tese, se fosse um sistema diferente e agisse de forma racional, se não fosse um império movido por lucro infinito e guerras para belicistas aproveitadores, contratantes de armas, Wall Street e assim por diante, acabar com isso de uma só vez, num estalar de dedos. Mas não é o caso. Zelensky, porém, pode muito bem acabar do outro lado do cemitério se continuar agindo assim. Porque isso, para mim, é um padrão típico de Zelensky. Parece apenas uma questão de tempo até que o establishment dos Estados Unidos, especialmente o alinhado a Trump, se canse desse tipo de comportamento. Quero dizer, basta olhar para a reação. Vamos continuar. Presidente Putin. Então vamos reproduzir em silêncio novamente. Eu só quero mostrar as expressões que ele faz enquanto Donald Trump diz esses comentários, certo? Ah, bem, o quê? Parece ridículo, não é? Quero dizer, isso é diante da grande mídia, diante da mídia corporativa. Claro, Donald Trump tem uma relação contenciosa com a mídia corporativa e manteve isso como parte de sua marca. Mas, ao mesmo tempo, isso é absolutamente indicativo do que está acontecendo aqui. Um colapso total e completo. E a razão pela qual os Estados Unidos não estão se retirando desse conflito, não estão fazendo o que eu acabei de dizer, é que todas as forças alinhadas com a Ucrânia ainda estão com a Ucrânia. As forças de inteligência, os grandes contratantes de armamentos, Wall Street, etc. Wall Street, etc. I mean, they all are aligned with the Ukraine conflict. Quero dizer, todos eles estão alinhados com o conflito na Ucrânia. Eles querem que ele continue. E não há, em Washington, nenhuma figura que exemplifique melhor essas forças, que seja apoiada por elas, controlada por elas e que, no fim das contas, siga suas ordens, do que Lindsey Graham, que é um grande e chamado aliado. Muitos o veem como um inimigo do governo Trump. Mas a verdade é que Trump o mantém por perto, porque isso é o Estado profundo, e eles são, ao mesmo tempo, amigos e adversários, no fim das contas. É disso que a política da elite governante realmente se trata. Aqui está Lindsey Graham com Zelensky em uma reunião anterior, que exemplifica perfeitamente a dinâmica que realmente existe em Washington. E por que o governo Trump, apesar dessas reuniões, apesar de ocasionalmente tentar agir como mediador, fazer ligações com Putin, depois com Zelensky, depois ir à Europa, indo e voltando, é disso que tudo realmente se trata. E Lindsey Graham é alguém que consegue articular isso melhor do que qualquer outra pessoa. Livres ou mortos? Livres ou mortos? Agora vocês estão livres. Sim, vocês estão em morrendo. É o melhor dinheiro que já estamos morrendo. Estamos morrendo. Quero dizer, agora você está livre. Sim, e nós estaremos, e os russos estão morrendo. And the Russians are dying. It's the best money. E os russos estão morrendo. É o melhor dinheiro que já gastamos. Era disso que sempre se tratou. E o governo Trump chegou, e tudo o que acabamos de revisar, Vladimir Putin indo inspecionar postos de comando, falando sobre o ímpeto imparável das forças militares russas no campo de batalha, de Siversk a Pokrovsk. Quer dizer, todo o progresso que foi feito, aproximando-se da libertação total da República Popular de Donetsk, avançando em direção à libertação completa de todos os territórios russos que foram incorporados à nação russa. E os ataques a Kiev que continuam acontecendo diariamente, se não 2 vezes por dia, ou dia sim, dia não, as centenas de drones, as dezenas de mísseis, tudo isso vai se acumulando com o tempo. Esses ataques só ficaram mais intensos ao longo de novembro e dezembro, mostrando que a Rússia está avançando na operação militar especial, enquanto mantém sua estratégia de guerra de atrito. Isso é uma péssima notícia, porque até mesmo a grande mídia relata que a Rússia pode sustentar esse ritmo por muitos anos, mantendo uma economia estável, uma força militar constante na linha de frente, desgastando a Ucrânia, desgastando o Ocidente coletivo, desgastando as forças armadas dos Estados Unidos. E é isso que está forçando Donald Trump a se envolver em um chamado processo de paz, sem conseguir alcançar resultados concretos.
Agora, não é isso que se ouve do governo Trump. O governo Trump diz que os resultados estão a caminho. That the results are coming. We're 90% of the way there. We are close. Estamos 90% do caminho. Estamos perto de alcançar um acordo de paz. Mesmo agora, o lado de Vladimir Putin, o lado russo, está dizendo a mesma coisa. Mas Dmitry Peskov disse da melhor forma que os 90% que eles afirmam ter alcançado em direção a um verdadeiro acordo de paz, um acordo de paz completo, serão feitos em termos favoráveis à Rússia. Será feito dentro do contexto dos objetivos da operação militar especial. Você ouvirá isso muitas vezes do lado russo, e essa é a realidade da situação. Toda essa reunião, a aparência incrivelmente ruim para o governo Trump e para Zelensky, é toda sobre a Rússia. Não se trata de nada além da Rússia. Então Donald Trump precisa fazer o que puder para se livrar desse conflito. Não é um conflito popular entre a população que votou em Donald Trump. The population that voted for Donald Trump. Midterm elections are coming, but it's even As eleições de meio de mandato estão chegando, mas a situação é ainda pior do que isso, porque Donald Trump também precisa encontrar uma maneira de realmente criar uma cessação das hostilidades, de realmente se engajar nisso. Porque se não o fizerem, a vitória da Rússia acontecerá. Vai acontecer, e não vai levar 3 anos. Esse é o tempo que Donald Trump tem em seu mandato. É o tempo que o Partido Republicano tem em seu mandato presidencial para evitar uma catástrofe desse tipo. Mas não vai levar 3 anos. A Ucrânia não tem 3 anos. Esse comportamento de Zelensky, os ataques a Kiev, os movimentos no campo de batalha, vai criar uma crise irreconciliável para o regime ucraniano, o regime de Kiev, muito antes de 3 anos a partir de agora. 3 years from now. We will not be talking like this 3 years from now. Daqui a 3 anos não estaremos falando assim, a menos que algo mude. E a única mudança que poderia acontecer, uma que seria aceitável para a Rússia, é um acordo de paz completo sob os auspícios do direito internacional. Um acordo de paz totalmente mediado que responsabilize o regime ucraniano. Não por meio da mediação dos Estados Unidos, mas pelo pleno poder e peso das chamadas Nações Unidas e do direito internacional. Claro, isso provavelmente é um sonho distante. Certo, o regime ucraniano é comandado por procuradores, por terroristas, por fascistas, por nazistas, por pessoas que não têm interesse algum em paz com a Rússia. E é por isso que um amigo do programa, Mark Sloboda, diz que o mais provável é que aconteça um colapso completo do regime ucraniano. Complete collapse of the Ukrainian regime. A lot of these forces are going to go underground. Muitas dessas forças vão se tornar clandestinas e tentar continuar lutando contra a Rússia sem a mecânica ou a infraestrutura de um aparato estatal completo. É provável que a CIA continue apoiando isso também, o que é bastante provável. Mas Donald Trump não se importa com isso. A administração dos Estados Unidos não se importa com isso. O que eles realmente querem é lavar as mãos por aqueles 20 a 30 segundos completos que os profissionais de saúde recomendam para tirar todas as bactérias e doenças que possam estar nas mãos por causa do que quer que estivessem fazendo antes. É isso que Donald Trump quer fazer. Mas Donald Trump não está interessado em um acordo de paz completo, porque ele não pode estar interessado em um. Eu não sei o que se passa na cabeça de Donald Trump. Ele não tem permissão para ser como o presidente dos Estados Unidos de Wall Street, o presidente dos Estados Unidos dos contratantes militares, o presidente dos Estados Unidos da CIA, o presidente dos Estados Unidos de, você sabe, todas essas forças que compõem o chamado Estado Profundo, ou a totalidade da elite dominante. Essas forças querem continuar ganhando dinheiro fornecendo armas à Ucrânia. Querem continuar lucrando com o cerco à Rússia. Também querem, como disse Lindsey Graham, matar russos. Há um componente importante, um elemento central da elite dominante, que não mudou de opinião sobre a Rússia. Você ouviu aquelas perguntas da grande mídia para Donald Trump? Pareciam perguntas vindas de pessoas interessadas na paz? Não. São os chamados jornalistas.
na verdade, estenógrafos da guerra, mas estenógrafos a serviço das próprias pessoas que impulsionam o conflito. Como Alastair Crooke disse muitas vezes no meu programa, Donald Trump não atua no vácuo. E o próprio Trump age dentro desse contexto, não apenas como uma figura amante da paz, mas como alguém tentando administrar um império em declínio e instável. Manage a declining and unstable empire. This is what I think a lot of people who voted for Trump. É isso que eu acho que muitas pessoas que votaram em Trump e que continuam a vê-lo como um pacificador não conseguem entender e fazem isso de propósito. Elas não entendem que nunca se tratou das ideias ou caprichos do governo Trump, nem do que ele pessoalmente sentia sobre o conflito ou de quanto interesse tinha na paz. Sempre se tratou do contexto real no terreno, do que vem acontecendo no conflito na Ucrânia, pressionando Donald Trump a hesitar e hesitar em direção à Rússia, simplesmente porque ele precisa ver esse conflito parar antes que o sangramento situação de morte total e irreversível para a Ucrânia. Então, essa é a situação em que Donald Trump se encontra. Não é uma situação favorável. É por isso que quando vemos essas imagens, quando vemos Donald Trump dando bronca em Zelensky, quando vemos Zelensky perdendo a cabeça na Casa Branca ou em Mar-a-Lago, onde essa reunião específica aconteceu, isso não tem a ver com Donald Trump sendo forte. Não se trata de Donald Trump assumindo o controle e tomando as rédeas de uma iniciativa de política externa que vai mudar o jogo e transformar tudo. Não. É a Rússia que está mudando tudo no campo de batalha. É Vladimir Putin e suas forças que estão mudando tudo no campo de batalha. Tudo que diz respeito a esta guerra. E é Donald Trump quem precisa correr atrás do prejuízo, tentando apagar incêndios vindos de todos os lados do Ocidente coletivo, porque tudo está desmoronando neste momento. Isso também inclui toda a agenda de política externa de Donald Trump. Está tudo ruindo. Estamos vendo isso com a China e Taiwan. A China cercando Taiwan depois que Donald Trump aprovou um pacote de armas de 11 bilhões de dólares para a ilha, que é considerada uma província da China, segundo o direito internacional. Vemos isso em todas as frentes. No Oeste Asiático, aquele chamado Acordo de Paz sobre Gaza fracassou completamente. Desmentido, um fracasso absoluto. Uma mancha no histórico geral do governo Trump. Não está indo a lugar nenhum. Os israelenses continuam matando. A próxima fase realmente nunca vai acontecer. Eles estão tentando impor um corpo estrangeiro, um órgão internacional, ao povo palestino. E isso está indo muito mal. Tudo para o governo Trump está indo mal no campo da política externa. Uma guerra iminente, possivelmente com a Venezuela, que não vai acabar bem. E ninguém está dizendo que poderia acabar bem, nem mesmo dentro do chamado Estado Profundo dos Estados Unidos. Esse é exatamente o grande problema que o governo Trump enfrenta, principalmente porque isso ocorre em um contexto de deterioração da situação interna. Os preços estão altos. Há artigos sendo publicados sobre pessoas que ganham 6 dígitos vivendo em completa e absoluta miséria, pelo menos segundo o padrão de vida que pessoas com essa renda esperam. As pessoas não conseguem comprar casas. As pessoas não conseguem ter filhos. Esse mal-estar, esse ressentimento, esses padrões de vida em deterioração continuam a atormentar os Estados Unidos. Sem mencionar o fato de que o governo Trump apenas ampliou a política de repressão aos direitos políticos das pessoas em um grau maior do que nunca. Tudo isso está causando uma crise em cascata para todo o Império Norte-Americano, para todo o sistema. E esse sistema não pode mudar de direção sem, essencialmente, admitir derrota em algumas ou muitas frentes. É aí que Donald Trump se encontra. Não é uma posição favorável. Donald Trump não vai chegar a algum tipo de acordo de paz com essas negociações. Não está 90% do caminho andado. O que está 90% do caminho andado é a vitória da Rússia, a vitória militar da Rússia. E a Rússia, como Vladimir Putin disse naquela inspeção,
É nessa direção que eles vão seguir. É essa direção que continuarão a perseguir, porque é a única que levará à conclusão lógica de para onde esse conflito está se encaminhando. Essa conclusão é a vitória russa. Donald Trump não vai proporcionar isso. Os Estados Unidos não vão proporcionar isso. Ninguém vai proporcionar isso além da Rússia. E essa é a realidade que o Ocidente coletivo enfrenta, causando esse pânico, histeria por acordos de paz, reuniões em Mar-a-Lago, tentativas de Donald Trump de mediar, de alinhar a Europa, de alinhar Zelensky, tentando lidar com os detalhes do inevitável. Donald Trump está tentando manipular e ajustar os detalhes do inevitável de uma forma que seja aceitável, que seja palatável para o establishment dos Estados Unidos, na esperança de que esse establishment possa salvar o governo Trump do desastre que o aguarda. Um desastre que já está se desenrolando diante de seus olhos. Não é onde um presidente dos Estados Unidos quer estar, mas é uma situação que pode ser resumida pelas palavras que Pete Hegseth adora usar quando fala sobre a força do Pentágono e das Forças Armadas. Brinque e descubra. Foi isso que Biden fez. Foi isso que Trump fez em seu primeiro mandato. Foi isso que Obama fez durante o golpe e depois dele. Agora, o governo Trump, essa versão atual, está fazendo o mesmo. Brinque e descubra. Eles estão descobrindo. Já descobriram. No fim, acabou. Enfie o garfo, enterre os últimos restos dessa carcaça. O governo Trump está realmente assobiando ao passar pelo cemitério.